Neste momento, iniciaremos as palestras magnas de abertura desta noite. Convidamos o secretário do Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social, o senhor Paulo Roberto dos Santos Pinto, para ministrar a palestra Sustentabilidade e Modernização dos RPPS. Para acompanhar, também convidamos o senhor Tiago Luz Boeira, CEO do Grupo Merak, sócio e professor da Class Prev, para ministrar a palestra O Extrato da Vida, a urgência de investir no que importa. Vou tentar não cansar muito a turma. Ligada para baixo. Onde é que é aqui? Ah, está o verdinho para frente e o vermelho para trás. Pessoal do som, por gentileza, o passador de slide. O passador chegou, falta botar a apresentação. Gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estava brincando aqui, eu falei, gente, hoje eu vou pagar amanhã eu vou pagar excesso de bagagem, mas vou pagar contente. E é muito bom a gente estar aqui com vocês, porque a gente vai vendo que a gente vai fazendo um esforço nosso de contribuir com os avanços que são necessários. Então, a gente vai avançando, vai. E hoje eu queria... A encomenda que o Michel me pediu hoje falar para vocês sobre a questão da sustentabilidade e da modernização dos RPPS, que é o tema desse encontro, né? E a gente não tem como falar sobre sustentabilidade sem a gente começar a olhar e ver aqueles pontos de atenção, né? Muitas vezes a gente está naquela questão micro, olhando ali para o nosso mundo ali, e a gente esquece que tem passando ali um monte de coisas em volta que vão interferir diretamente no dia a dia da gente e que vai impactar o dia seguinte e que, de repente, se a gente não cuidar, tudo o que a gente fez vai por água abaixo, né? Primeira coisa, a gente tem que entender o país que a gente vive e o que está acontecendo. Quando a gente olha o Brasil... A gente volta lá em 1950. Como é que era o Brasil, né? Aquele primeiro quadrinho que a moça está apontando ali, né? Era uma pirâmide estreitinha, onde a gente tinha muita gente nascendo e o pessoal ia envelhecendo aos poucos. Quando a gente chegou em 1985, ano do Rock in Rio, primeiro que teve, essa pirâmide ela já tinha engordado. E ela já tinha, principalmente, crescido, né? Quando a gente estava em 50, a ponta ali era quase que fosse ali um mastro de bandeira. A gente, quando chega em 85, ela já começa a ficar mais parecido com aquele prédio lá dos Estados Unidos, em Empire State. Quando a gente chega agora, em 2020, deixou de ser uma pirâmide. Virou quase que um vaso chinês. Aqueles vasos bonitos chineses que a gente vê de porcelana, né? O que acontece? Está nascendo cada vez menos gente e as pessoas estão vivendo cada vez mais. Que bom, porque a alternativa era eles morrerem. Que bom que eles estão vivendo. Que bom que a gente está conseguindo ter reflexo da melhoria do nosso sistema de saúde, do nosso sistema de proteção social, as pessoas conseguindo viver cada vez mais, né? A gente, muitas vezes, a gente vê alguns memes na internet, né, mostrando as pessoas com 30 anos, há 30 anos atrás, e as pessoas hoje são bem diferentes, né? A gente, muitas vezes, achava, eu, pelo menos, quando eu era garoto, lá, adolescente, eu achava que um cara de 40 anos já era um velho. Hoje eu estou com 54 e estou me achando garoto, né? Então,
Esse é o mundo que a gente vive. Agora, esse mundo ela tem uma realidade que se impõe. Cada vez nasce menos gente. E aí, isso é reflexo de quê? É um reflexo um pouco cultural da sociedade que a gente vive. Nós temos um monte de família hoje que não quer ter filho, né? Quer ser pai de pet. Pô, pet é legal pra caramba. Meu filho tem um papagaio, mas quando você ficar velho, o pet não vai cuidar de você. O filho, nem todos os filhos cuidam dos pais, mas muitos cuidam, né? Teve uma onda aí recentemente que eu achava até pior ainda, que era o tal do bebê reborn. O pessoal queria ser pai de bebê reborn em vez de ter filho, em vez de ter pet. Ainda bem que esse negócio acabou, né? Mas a gente tem uma realidade. E o que essa realidade nos impõe? Impõe que a gente tem hoje, por exemplo, lá no INSS, mais de 4 milhões de pessoas aposentadas com mais de 80 anos. Quando a gente acha que é um aqui, um ali que passou de 80, não, gente. Só aposentado pelo INSS são mais de 4 milhões de brasileiros com mais de 80 anos. Então, essa é a realidade diferente que a gente tem no país. Isso é o que mudou muito, né? Hoje você tem uma perspectiva real e efetiva de cada vez menos gente contribuindo e cada vez mais gente usufruindo desse benefício no futuro, e que é importante, e que é legítimo, a pessoa trabalhou, a pessoa contribuiu, ela tem direito. Então, nós precisamos começar a pensar em formas de como é que nós vamos avançar nesse processo, diante dessa transição demográfica que o país está passando. Foi falado aqui, nós temos que começar a pensar em formas alternativas de você poder financiar a previdência e a aposentadoria. Por quê? Muitas vezes a questão não é só a aposentadoria. Muitas vezes você tem a aposentadoria contributiva, que normalmente é a aposentadoria urbana, mas você tem a aposentadoria rural, que muitas vezes você não teve ali a respectiva contribuição para gerar acumulação. Você tem um monte de outros benefícios para uma parte da sociedade que não houve a contribuição, mas é importante e é fundamental a gente cuidar dessas pessoas, porque nós temos que proteger o todo da sociedade. Então, é um debate que a gente cada vez mais vai ter que discutir de formas inovadoras da gente custear a Previdência. E isso entra diretamente num outro debate que é importante, que é a renovação da nossa mão de obra no dia a dia. Eu peguei um estudo, pedi para fazer um estudo lá no MGI, isso aí é a questão federal, do governo federal. Olha aí, nós temos uma previsão aí nos próximos anos, ano a ano, olha a quantidade de servidor federal que vai se aposentar. Se a gente não tiver novos concursos públicos, um dia a máquina para. Agora, e no estado de vocês, e no município de vocês, no RPP de vocês? A realidade não é diferente. Vocês estão diariamente tendo alguém se aposentando. E essa pessoa, o estado ou o município está repondo essa pessoa? Está fazendo concurso público? Ou está botando terceirizado? Está botando cargo de confiança? Comissionado, sem vínculo. Gente, o comissionado sem vínculo, vocês conhecem melhor que eu, ele não é contribuinte do RPPS, ele é contribuinte lá do INSS, do regime geral. O terceirizado é contribuinte lá para o regime geral. Então, gente, cada vez que vocês trocam, aposentam alguém, vocês aumentam a conta de despesa, e quando vocês não repõem ele, repõem, a receita entra em outro lugar, não entra para vocês. E aí é um debate que você tem que fazer. E o Ministério, para reforçar esse debate, essa discussão, a gente, recentemente, ano passado, a gente editou uma portaria que regulamentou, inclusive, a possibilidade do processo de análise, da reposição de servidores, né, que alguns chamam até de geração futura, né, na análise atuarial de vocês. O que significa isso? Significa o seguinte: quando vocês fazem a maioria dos cálculos atuariais de vocês, vocês projetam a receita de vocês até o dia que o último cara da ativa se aposenta. Ou seja, a receita de vocês é finita.
E a despesa de vocês vai lá na frente. Se eu tenho uma despesa finita, uma receita finita para uma despesa que vai lá longe, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que juntar muito dinheiro. Agora, se vocês trabalham dentro de um modelo que o Ministério propôs, com base num debate que a gente fez de reposição de servidores, onde vocês podem considerar a média móvel dos últimos 10 anos, do que vocês fizeram de concurso, como projeção de concurso futuro, o que acontece? A curva de receita de vocês deixa de ser finita e ela vai ao infinito. Na hora que ela vai ao infinito, mas a minha despesa também aumenta. Só que com as duas ao infinito, aquela curva que estava assim, ela muda a inclinação. Na hora que você tem essa mudança de inclinação, você elimina ou você altera o tamanho do déficit, que você tinha um déficit estratosférico e ele passa a estar muito mais próximo do real do que vocês estavam considerando quando botava com a receita finita. Agora, isso aí não é fórmula mágica, não é estalar de dedo, tem que ter um trabalho do RPPS, conjunto com a área de recursos humanos da prefeitura, para que seja real, não pode ser de ficção. Se for de ficção, primeiro, a turma da Luciana não aprova. Segundo, vai faltar dinheiro lá na frente, se for de ficção, tem que ser real, tem que ser buscando acertar. Mas isso faz bastante a diferença. Um outro debate, gente, é a questão da sustentabilidade. Como é que está o déficit de vocês, como é que está a previsão? E aí, eu já antecipei, se você trabalha numa visão de refinar as suas projeções, tentar acertar o mais próximo possível, você começa a poder ter uma segurança melhor de você não estar com o déficit ali e não estar toda hora tendo que aumentar a contribuição. Um outro ponto, gente, e aí a gente vai entrar agora num ponto que eu acho que é importante, e a gente nem sempre falava disso. Nós temos um volume muito grande de decisões continuamente que estão acontecendo, seja no judiciário, seja no legislativo. A principal e mais recente que a gente teve foi a questão do tema 968 no Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade e legalidade do CRP. Alguns de vocês devem lembrar que antigamente o pessoal achava, não precisa cumprir os requisitos do CRP, que a gente entra com a liminar. O que acontece? O Supremo Tribunal reconheceu que o CRP é constitucional, é legal, e a gente já viu, a gente tinha mais de 1.000 RPPS com liminar, já caiu mais da metade, e vão continuar caindo. Mas a gente não tem o direito a peticionar, não tem direito a... Tem o direito de você discutir individualmente algum critério que vocês possam não concordar. Mas simplesmente dizer que não precisa cumprir porque é inconstitucional, o Supremo já reconheceu a constitucionalidade. E isso está impactando diretamente. E isso é muito bom. Por quê? Porque está obrigando todo mundo agora a ter que cuidar do seu CRP, ter que cuidar dos seus critérios e ter que profissionalizar cada vez mais a gestão. E quando a gente viu essa questão desse julgamento, a gente já imaginava o caos que ia ser em vários RPPS que perderiam de uma hora para outra o seu CRP. E aí a gente teve o cuidado de procurar o Supremo Tribunal durante o julgamento, e o ministro Barroso, que foi o relator do voto, vitorioso ali, que conduziu o voto majoritário, a gente sugeriu ao ministro Barroso, coloque no seu voto uma sugestão ao Ministério de que ele fizesse um programa de regularidade para criar uma ponte para esses RPPS, esses municípios que vão perder o CRP judicial, poderem buscar a sua regularidade, a sua legalidade. Ao mesmo tempo, estava sendo discutido no Congresso Nacional, a PEC 66, aquela que eu citei aqui, do PASEP, só que ali um outro artigo estava lá, a questão do parcelamento em até 300 vezes da dívida do município com a RPPS. E era um debate que muitas vezes se dizia, é mais um refis, é mais uma embarrigada e tal. E a gente foi no senador, relator, e disse, senador, coloca que pode fazer o parcelamento em 300 vezes, mas condiciona que ele faça adesão a um programa de regularidade previdenciária. E ele botou, e a PEC foi aprovada desse jeito. Então, o que a gente fez? A visão mais bacana que se possa imaginar do Pacto Federativo dos Três Poderes,
uma recomendação do Judiciário, uma emenda constitucional do Legislativo, e o Executivo foi lá e lançou o programa de regularidade, o Pró-Regularidade. Um programa pensado e construído em módulos e fases, percebendo e reconhecendo a diferença de cada um dos RPPS, onde, se o RPPS faz a sua adesão, faz o reconhecimento de todas as suas dívidas, cumpre um quantitativo mínimo de critérios, ele já consegue um primeiro CRP emergencial de 6 meses. Já dá um fôlego para ele começar a andar. Se ele cumprir mais alguns critérios, ganha mais 6 meses, já foi para 1 ano. Cumpriu mais alguns critérios, vai 1 ano e meio. Gente, é tempo mais do que suficiente, e vocês não têm ideia da quantidade de municípios que já aderiram ao programa e a quantidade de municípios que estão começando a arrumar a casa e indo para frente. Então, eu tenho a certeza absoluta de que a gente estava certo e dentro da melhor visão que a gente possa ter do Pacto Federativo dos 3 poderes. Agora, tem pontos de atenção. Primeiro ponto de atenção, e aí o meu time sempre me fala, secretário, reforça muito isso. Prazo máximo para pedir o parcelamento é até 300 vezes, 31 de agosto agora. Então, gente, o ministro Volney teve o cuidado, e a gente preparou para ele, ele assinou. Agora é mais fácil, que agora é eletrônico, você faz apertando um dedo, você assina um monte. Antigamente você tinha que assinar na mão 1 a 1, mas ele assinou mais de 1.500 ofícios, nominal a cada um dos prefeitos que ainda não tinha pedido parcelamento, alertando dessa data. Porque quem perder essa data vai voltar para aquela regra padrão de 60 meses, que fica apertado, que fica caro e tal. Então, nós estamos cada vez mais reforçando. Gente, cumpra esse prazo, sabe? Você alonga a dívida, arruma o perfil da dívida ali e você consegue. Ah, mas isso aí é só mais um refis embargado. Não. Dessa vez ele veio com mais um diferencial que é maravilhoso para os RPPS. O município que faz o parcelamento agora, em vez de, quando o município atrasa, vocês têm que mandar aquela cartinha para o Banco do Brasil e ficar a briga com o gerente, porque ele não sabe se atende o gerente, se atende vocês, se transfere ou não. Aqui, a parcela já é debitada direto do FPM, antes mesmo do dinheiro ser distribuído para o município. Então, é uma garantia de que o RPPS vai efetivamente receber esse valor. Ah, mas parcelou mais vezes, a parcela é menorzinha. Mas agregou a segurança de que o dinheiro vai chegar dessa vez. Então, importante isso. Agora, tem muito mais coisa. Vocês vão ver, são 2 páginas de 2 slides de ADIs que estão rolando no Judiciário, que pode impactar diretamente as contas de vocês, que tudo aquilo que vocês aplicarem e conseguiram um bom resultado, num canetaço desse aqui, a conta vai por água abaixo. Gente, nós estamos aí discutindo no Congresso Nacional, eu vi aqui em algum lugar o professor Bruno fala muito sobre a questão dos agentes de endemias, né, os agentes comunitários de saúde. O tamanho da conta que é grande. E eu falo para vocês, muitas vezes nós estamos lá brigando sozinhos. Parece que o rombo é só para o Ministério. E a gente não vê o pessoal se mobilizando, procurando o seu senador, procurando o seu governador, o seu prefeito, para pedir ajuda ali para essa conta não chegar. E, é um slide, 2 slides. É a ADI e a Bessa. Porque, legitimamente, cada categoria, cada sindicato, está brigando para derrubar a reforma que foi feita lá atrás. Está brigando para melhorar as condições de aposentadoria da sua categoria. Só que ele resolve a da categoria dele e essa conta vai para o resto das categorias todas. Então, tem que ser feita uma análise, uma discussão de impacto para cada respectivo RPPS e tem que estar na projeção atuária de vocês que essa conta pode chegar. Paralelamente, tem o debate no Legislativo, né? Um volume enorme de projetos que tem dentro do Congresso Nacional, né? Eu citei aqui a PEC 14, mas tem um monte, né? Não só de mudança de regra de benefício, como inclusive de regra de investimento, né? 2 páginas também ali, o PLP 91 de 2026, deputado lá do Rio de Janeiro,
né? Se tem gente que não gosta da resolução 5272, saiba que esse projeto dele engessa 200 vezes mais, se não for mais. E as coisas estão rolando lá no Congresso, e o pessoal acha que não, deixa que o povo lá do Ministério toma conta, cuida. A gente até tenta, mas tem hora que nós não temos força. E cada município de vocês, gente, o prefeito tem um deputado lá, tem o senador, alguém que é próximo, que podia estar ajudando lá no Congresso, a ajudar nisso aí, e vocês têm que estar precificando se isso é bom ou ruim para vocês. Por quê? Nós estamos vivendo, como eu falei, um momento. Eu vi um dia no Instagram essa frase e eu falei, vou botar em todas as minhas apresentações de hoje em diante. Não dá mais para ser conduzido o RPPS no improviso, gente. As contas estão chegando, os tribunais de contas estão apertando cada vez mais, né? As regras estão ficando cada vez mais rígidas, né? E a gente não pode mais. Não dá para a gente aceitar mais que uma prefeitura tenha um RPPS com só 2, 3 pessoas cuidando. Achar que vai tratar o RPPS do mesmo jeito que trata o contas a pagar da prefeitura. É uma realidade completamente diferente. Gente, se a gente olhar uma prefeitura, o contas a pagar da prefeitura, como é que é o contas a pagar da prefeitura? Você começa recebendo ali no início do ano, no início do mês, o FPM, que entra ali no dia 10, no dia 20, e no final do mês entra o último troquinho, né? E você vai pagando as contas. Normalmente, você tem um giro ali de fluxo de caixa de 30 dias. Por isso, até que a regra para investimento para o setor público, para a prefeitura, fala que a aplicação ou é em título público, ou é em poupança, ou em fundo com liquidez diária. Por quê? Porque é 30 dias ali. Às vezes, sobe um pouquinho no primeiro semestre, fazendo uma primeira parte da meia-lua, que é para acumular, para pagar depois o 13º. Mas, normalmente, o que entra no início do ano, acaba até o final do ano. Esse é o contas a pagar de uma prefeitura, de um estado. O RPPS? Não, gente. O RPPS, o dinheiro que entra agora, é para você aplicar, para você gerir, para você guardar, para gastar lá na frente. Na hora que aquela pessoa que contribuiu agora se aposentar lá na frente e pagar. Esse é o mundo ideal. Então, você tem que estar acompanhando o mercado, você tem que ter ali uma possibilidade de fazer um estudo do seu ALM, de fazer qual é a minha projeção de receita, qual é a minha projeção de despesa, em que momento eu vou ter gasto, para saber se eu vou precisar mexer naquele dinheiro nos próximos 5 anos, ou se aquele dinheiro vai ficar. Porque se aquele dinheiro vai ficar comigo com mais de 5 anos, e eu arranjar título público pagando IPCA mais 7, é o melhor dos mundos. Agora, se eu tiver que gastar o dinheiro daqui a 3 meses, e eu comprar aquele determinado título público, eu vou vender antes do vencimento, e eu vou pegar a marcação a mercado dele, e pode não ser bom. Então, você tem que ter uma pessoa ali estudando esse mercado para ter segurança, porque se não tiver alguém estudando, gente, nós temos que engessar o máximo possível para que ele, pelo menos, não dê cota negativa. Então, não dá para tratar mais. E aquela coisa, a pessoa está ali de boa vontade, todo feliz, tal, daqui a pouco ele recebe uma cartinha do Tribunal de Contas, dizendo para ele, sua conta está reprovada. Daqui a pouco o nego inventa de abrir um processo administrativo, ele perdeu o concurso público. Então, vocês vão ver cada vez mais e mais e mais a gente reforçando essa questão da profissionalização. Por quê? Porque nós temos um cenário no país completamente desafiador, né? Se a gente pegar ali, 2016, Selic estava em 14,25. Agosto de 2020, bateu 2. Gente, como é que a maioria de vocês tem uma meta atuarial IPCA mais 6? IPCA também conhecida como inflação. Se eu preciso entregar inflação mais 6, com uma taxa de juros de 2, como é que você consegue um negócio desse? Eu acho que nem vendendo coisa errada a gente consegue gerar um negócio desse. Não é aquela coisa, vender aqueles negócios agora que disseram que é terrorismo, aquelas coisas. Mas nós precisamos estar preparados para quê? Para encontrar investimentos que se consiga. E onde é que estão esses investimentos? Na montagem da sua carteira. Se você fez uma carteira antes
de longo prazo e que você vai gastar lá na frente, você já travou na curva um ganho que você não vai precisar investir naquele momento ali. Se você tem uma equipe bem especializada, ele pode achar uma boa oportunidade em renda variável que te dê um bom resultado. Agora, se você for seguir só a recomendação da consultoria ou de alguém lá que está te vendendo, o que você vai pagar é taxa de administração cara. E depois um advogado para te defender. Então, essa é uma realidade que a gente tem que avançar. E aí nós estamos tratando todo momento. Nós já temos mais de 26 mil entre dirigentes, gestores de RPPS que estão com certificação. Nós avançamos. Antigamente o pessoal, mas fazer uma prova garante. Hoje a gente tem não só a prova de certificação, como tem o curso de certificação. O pessoal faz um curso, se qualifica e no final está certificado. Então ele tem várias alternativas dele se capacitar e se preparar, né? Estamos em todos os momentos reforçando cada vez mais o Progestão, né? As regras de governança, as medidas de governança, né? É um processo, nós estamos trabalhando. Mas eu não gosto do Progestão. Gente, nós estamos trabalhando num processo de avanço e melhoria permanente e constante. Até bem pouco tempo, para você mudar de nível do Progestão, vocês precisavam esperar o final do ano. Hoje você consegue pular 2 níveis no mesmo ano, desde que você efetivamente avance nas regras de governança, né? E nós estamos avançando mais, nós estamos trabalhando para, em breve, aglutinar novos requisitos que avaliem ali, não só aqueles que a gente usava, mas outros, de modo a você ter aí, efetivamente, refletindo a boa governança dos institutos e da gestão no Progestão. Então, em breve, né, não posso adiantar muito, mas em breve vocês vão estar vendo uma portaria nossa, aprimorando ainda mais o Progestão. Já soltei 2 esse ano, ainda vem em breve a 3ª, porque nós estamos num processo de melhoria constante e permanente. E como a gente entende que fomentar o Progestão e incentivar é fundamental, a gente não fica esperando concluir todos os estudos. Cada estudo, cada certeza que a gente tem de avanço, a gente solta o avanço e daqui a pouco a gente solta de novo, porque isso está impactando diretamente a vida de vocês e a gente tem certeza que isso vai fazer a diferença na vida de vocês. Uma outra questão, que é um debate permanente e constante. Veio a resolução 5272, ela engessou, ela é isso, ela é aquilo e tal. Gente, primeira coisa, eu tive o cuidado de pedir ao nosso pessoal, né, que fizesse um belo estudo, né? Da onde veio a 5272? Quando eu assumi o Ministério em 2023, a gente criou um primeiro grupo de trabalho em 2023, e ele funcionou durante o primeiro ano do ano de 2023 inteiro e início de 2024. Esse grupo de trabalho trouxe um conjunto de sugestões de aprimoramento. Em agosto de 24, a gente encaminha ao Ministério da Fazenda essas sugestões de aprimoramento. Assim que a gente encaminha esse conjunto de sugestões de aprimoramento para o Ministério da Fazenda, né, a nossa equipe começa a cada encontro, cada evento, fazer a apresentação daquilo que a gente estava sugerindo de melhorias. E aí, quando saiu a 5272, eu fiz um pedido. Eu quero essa apresentação que o nosso pessoal vinha fazendo, e que todo lugar que a gente ia, todo mundo batia a palma e achava maravilhoso. Eu quero que vocês marquem para mim o que dela aconteceu e o que dela não aconteceu. E a gente viu um pedido permanente, que a gente tivesse a questão do fundo com responsabilidade limitada, de modo que se você investiu num fundo ruim e ele desse problema, a gente não ficasse com esse passivo para o resto da vida, igual o tal dos fundos estressados que a gente tem, esses esqueletos. Não, então agora a responsabilidade é limitada. O dinheiro acabou o fundo. Hoje nós temos fundo que o dinheiro acabou e o RPPS ainda tem que ficar tirando dinheiro do bolso para pagar a manutenção do fundo lá, que não tem mais dinheiro. Implementamos esse avanço na 5272. Mudamos ali a questão, fizemos a inclusão de novos ativos que eram pedidos. Vedamos alguns que a gente entendia que não era seguro, né? Vedamos, como eu falei que nós íamos fazer, a questão de criptomoeda. Se a gente não tem hoje, muitas vezes, a RPPS com qualificação para ter segurança para investir em papel de banco privado ou em renda variável, imagina a criptomoeda que um dia só pode dar mais de 1000% de volatilidade. A gente vedou até que o setor tenha maturidade para poder ter isso, né?
Fizemos a inclusão de novos princípios ali, o princípio da tempestividade, alguns princípios para gerar maior segurança que eram previstos, né? Fizemos a questão de deixar claro em todos os processos quanto é a remuneração que vocês estão pagando para os prestadores de serviço de vocês, que era um questionamento e que vocês pediam que tivesse. Aumentamos a segurança no processo de compra de título público, né? Fizemos ali a mudança nas regras de investimento no exterior que eram pedidas pelo setor, né? E fomos avançando, né? E a questão, mas o progestão não pode ser usado como ferramenta para aplicar ou não aplicar. Estava na proposta lá de trás que quem tivesse progestão no nível alto poderia ter um fundo exclusivo. Então, a ideia de usar o progestão como trava não foi uma coisa que brotou ali na 5272. Já era um debate que tinha. Só que diante do que a gente viu, da insegurança que a gente estava percebendo em vários EPPS, entendeu-se necessário ser um pouco mais rigoroso, né? Eu vim de avião hoje, né? E eu lembrando que alguns anos atrás, cada poltrona de avião tinha do ladinho ali um cinzeiro. Hoje não pode mais fumar de avião. Há 30 anos atrás era capaz de alguém estar fumando aqui dentro. Hoje não pode mais fumar. Muita gente odiou quando veio a tal da lei seca, de você não poder tomar um chopinho e dirigir, né? Muita gente reclamou quando veio a lei do cinto de segurança. Então, gente, em alguns momentos, o governo precisa tomar medidas de proteção para vocês se protegerem, mesmo vocês não querendo se proteger. E a gente vem trabalhando nessa direção. Então, as travas que a 5272 trouxe foram justamente, né, para gerar maior proteção. Porque muitas vezes, muitos de vocês estavam sujeitos à pressão de alguém chegar lá na sua sala e dizer assim, ou você aplica nisso aqui, ou você está exonerado, ou você faz isso aqui, eu não sei o que lá. Não, faz isso aqui, eu te dou o negócio, você copia aqui. Não, nós vamos criando as travas para proteger vocês. Por quê? São vocês que estão protegendo os servidores que estão no dia a dia cuidando da população. Então, como foi a lei do cinto de segurança, como foi a lei do cigarro, como foi a lei seca, em alguns momentos a gente precisa. E é igual o filho da gente fez errado, a gente põe de castigo e proíbe tudo. Depois, aos pouquinhos, a gente vai ganhando confiança e vai soltando. Aqui, conforme a gente vai vendo formas de gerar maior governança, maior segurança, maior confiabilidade, a gente vai construindo. E a gente está fazendo como? Através das melhorias e dos avanços que a gente vem fazendo no Progestão, gerando a possibilidade de vocês avançarem cada vez mais. Tem alguns outros pontos que a gente tem feito debate, né, e nós temos um GT hoje discutindo, inclusive, né, há uma proposta para a gente sugerir lá na frente de atualização da resolução. Agora, nós precisamos construir um consenso no setor disso aí, né, e dentro de uma visão de proteção, que a gente não tenha, mas é um processo de permanente, sabe, e de avanço, e que vocês podem ter certeza que tudo que nós estamos fazendo no dia a dia nosso lá é pensando único e exclusivamente na sustentabilidade e na modernidade dos RPPS. Uma outra questão, gente, nós estamos trabalhando fortemente, a gente também lança até o final do ano um guia de boas práticas de investimentos. Então, nós estamos fazendo um debate, né, com os tribunais de contas, fazendo um debate com vários RPPS, buscando melhores práticas para a gente fazer um guia para a gente poder compartilhar e contribuir cada vez mais nesses processos nossos de vocês de capacitação, né? Contem com o Ministério da Previdência, a gente tem não só uma orientação para vocês, para os prefeitos, mas a gente lançou também agora no final, agora recentemente, um guia para os vereadores, né? Muitas vezes, quando vocês vão levar um projeto, ou vocês, ou o prefeito vai levar um projeto de vocês para aprovar na Câmara dos Vereadores, muitas vezes o debate ele é muito mais político do que técnico. Então, nós fizemos um material voltado para auxiliar os vereadores a entender o que é RPPS no momento de analisar as leis de vocês, de alteração, de pedido de parcelamento, de pedido de segregação de massa, todo o processo, a gente fez um debate, um material muito extenso. E, por último, gente, falar para vocês
de um projeto que a gente tem tocado no Ministério, que para mim é um dos projetos que eu tenho muito carinho, né? O projeto Poupadores do Futuro. Como eu falei, nós estamos vivendo numa sociedade de consumo, uma sociedade que as pessoas não estão querendo mais comprar casa própria, porque acham que morando de aluguel ele pode, cada hora, morar numa cidade diferente. As pessoas não estão querendo juntar dinheiro, porque quer viver de experiências. E como é que vai ser o futuro dessa pessoa que gastou tudo, que viveu e não poupou? Vai parar no asilo do Estado? Então, esse é um processo de transformação cultural que a gente tem que fazer diretamente, né? Por quê? Porque várias pessoas ficam gastando o dinheiro todo lá em bet, em jogo do tigrinho e tal, e não cuida do seu futuro. E aí começa a ter que o governo dizer, o dinheiro disso está proibido de apostar, o dinheiro daquilo está proibido de apostar, e ficar travando. É importante, mas mais importante é a gente fazer uma transformação cultural muito grande, e ela começa pelas nossas crianças. Então, o projeto Poupadores do Futuro, ele começou em 2025, né, num projeto piloto, onde a gente juntou 12 fundos de pensão, né, entidades fechadas de previdência complementar, mais o IPREV-DF, que foi o único RPPS que participou com a gente naquele piloto, onde a gente alcançou mais de 5 mil crianças durante a Semana Nacional de Educação Financeira, a gente indo em escolas, falar com crianças, adolescentes e jovens sobre poupança, sobre finanças. 2026, o projeto avançou, nós pulamos de 13 parceiros para 130 parceiros, deixamos de alcançar 5 mil crianças, passamos de 40 mil crianças alcançadas, tínhamos chegado só ali em 7 estados, alcançamos ali praticamente todo o Brasil, só faltou o Acre, Rondônia, o Amapá e o Tocantins. Então, gente, é um projeto fantástico, né? O Ministério dá toda a orientação e cada RPPS, cada fundo de pensão, tem autonomia de montar o seu modelo. Então, em alguns lugares, o pessoal fez um joguinho eletrônico, outros foi um joguinho tipo banco imobiliário, outros lugares foram teatros, outros lugares foram palestras. E a gente queria convidar vocês, quem quiser participar do projeto ano que vem, em maio do ano que vem, clica ali e o nosso pessoal vai entrar em contato com vocês para dar mais subsídio. Mas, efetivamente, é fundamental a gente promover uma transformação na nossa sociedade, a população voltando a entender a importância de poupar. E, às vezes, você fala para o adulto, ele senta por um ouvido e sai pelo outro. Quando você fala para a criança, ele chega em casa, ele fala para o pai, às vezes, presta mais atenção no filho, na criança, do que na gente fazendo palestra. Então, a gente começa a mudar pelas crianças. Então, contem com a gente, é um prazer estar com vocês, né? Como eu disse, nós vamos estar aqui com a Márcia, com a Luciana. Amanhã vocês vão ouvir o Renato. O Renato vai falar umas coisas bem bacanas para vocês de Comprev, né? Não sei se eu posso por causa da lei eleitoral, mas eu vou falar. Gente, a transformação que foi feita no Comprev nesses últimos anos foi muito grande. Gente, 2020, para vocês terem ideia, todo mês entra no INSS pedido de 7 mil a 10 mil processos. No ano inteiro de 2020, foram deferidos só 12 mil processos, ou seja, no ano inteiro os caras não deram conta de fazer 2 meses. 2021 eles foram mais incompetentes ainda, foram só 11 mil. 2022, o TCU veio, ameaçou prender todo mundo, foram 53 mil. Entra 2023 e uma grande transformação. 2023, 99 mil processos. 2024, 153 mil. 2025, a última vez que eu parei, nós estávamos em 120, né? Foi isso, né? 120 mil. Então, avançando bastante. Então, se a gente não tivesse ficado aquele período lá sem ter as análises, hoje a fila estava zerada. Infelizmente, nós temos uma fila de mais de 400 mil processos, porque nós ficamos 4 anos, né, de 2019 a 2022, sem ter análise nenhuma para economizar, para fazer superávit para o governo. Então, nós procuramos avançar, procuramos cumprir, mas o Renato vai falar, eu estou estragando sua palestra, Renato, mas beleza. Mas, gente, contem com a gente, é um prazer estar aqui com vocês,
Um forte abraço, né? Para mim é muito importante esses momentos de interação, sabe? Vale a pena a gente estar aqui falando com vocês e passando essas informações, mesmo que às vezes seja sacrificante, né? Eu cheguei aqui em Campo Grande, hoje 5 horas da tarde, porque eu saí de Brasília 11 horas da manhã, amanhã 9h30 eu já estou indo embora, porque eu tenho que atender gente lá em Brasília à tarde, mas essa correria, ela vale a pena se a gente conseguir ajudar algum de vocês a melhorar ainda mais o RPPF. Então, forte abraço e um bom evento. Registramos nossos sinceros agradecimentos ao secretário Paulo Roberto dos Santos Pinto pela importante contribuição ao fortalecimento dos regimes próprios de previdência social em nosso país e convidamos a diretora-presidente do Rio Verde Prev, senhora Viviane, para fazer a entrega de uma cortesia como forma de agradecimento.